Olá, minha amiga, meu amigo. Para os que não me conhecem, eu sou Bruno Guimarães, fundador e porta-voz do Movimento Cívico Brasileiros Conscientes, que existe desde 2003. Pois bem, meus amigos, estou aqui para termos uma conversa clara e esclarecedora sobre a situação nacional. É de conhecimento público todas as falcatruas dessa organização criminosa composta por grandes empresários e políticos que os servem e são servidos através da corrupção. Esses empresários têm o único objetivo do enriquecimento ilícito deles e dos políticos, de atender suas necessidades megalomaníacas, suas necessidades nababescas de dinheiro, de enriquecer cada vez mais. Isso através da corrupção. Todos esses problemas nós vemos aí postados em todas as redes sociais e temos conhecimento de como funciona. A máquina pública está permeada, está infiltrada com entidades e entes corruptores e corruptos. Meus amigos, acreditar que qualquer solução que esbarre nesse Congresso Nacional será atendida é pueril, eu diria inocência, é burrice, porque sabemos que eles legislam em causa própria. Sabemos que a única instituição que está funcionando no Brasil é a Lava Jato, a duras penas. Sabemos que essa organização criminosa é tão eficiente na arte do crime que oculta as provas necessárias para que seja julgado como réu aqueles que são arrolados em delações ou em crimes de corrupção. Sabemos que a justiça é cega e precisa dessas provas cabais. Apenas delações não são suficientes, porque é a palavra de um contra o outro. Vimos o exemplo disso no interrogatório do Lula, onde o juiz Moro se esmerou para tentar captar qualquer tipo de prova cabal que pudesse incriminar o Lula, incriminar todos aqueles que participaram desse esquema generalizado de corrupção. O Movimento Cívico Brasileiros Conscientes tem noção exata de qual seria a solução para tudo isso. Nós não precisamos ficar preocupados com o que está sendo votado, sendo feito dentro desse congresso de bandidos, onde a maioria são bandidos. Por quê? Porque nós queremos compor um governo de transição com aqueles políticos que não estão arrolados em nenhum tipo de crime de corrupção e não foram citados em delações, etc., para apresentarmos esse governo de transição às Forças Armadas, para que estas apoiem a segurança de posse desse governo de transição. Esse governo de transição não daria um golpe. Não se dá golpe em um governo que não é legítimo, que foi eleito através de fraude eleitoral, através de dinheiro de corrupção, de urnas fraudadas, etc. Isso já é de conhecimento público, eu não estou falando uma novidade. Então, meus amigos, eu espero que vocês somem com os brasileiros conscientes. A nossa proposta é muito clara, é a formação de um governo de transição com esses políticos não arrolados em crimes de corrupção, é a composição desse governo, depor esse governo que aí está como usurpador, que tomou o poder, usurpando o poder. Eu estou falando não só do executivo, do presidente da República, estou falando também dos congressistas, que foram eleitos com dinheiro da corrupção. Portanto, seus mandatos não são legítimos, nem do presidente, nem dos congressistas. Portanto, a ação de composição de um governo de transição para substituir esse governo corrupto, fechar o Congresso, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar todas as leis, inclusive eleitoral, etc. Vejam no programa dos Brasileiros Conscientes.
é fundamental para pôr um fim em tudo isso. Ao assumir, esse governo de transição revogará tudo que foi votado nesse Senado, nesse Congresso, na Câmara. Todas as leis que partiram através de decretos presidenciais também serão revogadas, porque não são válidas. Esse governo não é legítimo e esse Congresso não é legítimo. Acreditar em eleições em 2018 com essas urnas, com essa legislação eleitoral, na qual inclusive eles estão pensando em lista fechada para proteger esses bandidos e eleger esses bandidos através do coeficiente eleitoral, é burrice. Nós não vamos conseguir limpar o país da corrupção com uma Constituição com 200 emendas, incisos, etc., que a transformaram em um monstro que só dá cobertura a quem? A criminosos. Nós estamos num país de criminosos, governados por criminosos, por bandidos. E precisamos urgente dar uma solução para isso. E os brasileiros conscientes estão te apresentando a única solução. Eu vejo aí essas meninas, essas vedetes, que ninguém sabe por quem são bancados, veja bem, com um boneco que custa no mínimo 20 mil reais, o transporte, 60 quilos de bagagem extra. Vejam quanto custa isso num avião. Aí hospedagem, alimentação, tal, de um séquito que segue essas meninas, essas vedetes. E aí? Só fazem imitar por aí, foram lá em Curitiba, fazer o quê? Em que ajudaram? Foram mitar, se autopromover. Meu Deus, vejo também esses intervencionistas radicais que querem invadir Congresso, que acham que os militares vão pegar governo à força. Imbecilidade isso. Os militares não querem governo militar, não querem regime militar, não querem presidente militar. Eles sim apoiarão um governo de transição composto por cidadãos que não estão arrolados em nenhum tipo de crime de corrupção. Essa é a solução apresentada pelos brasileiros conscientes. Nós, do Movimento Cívico Brasileiros Conscientes, nós não focamos no problema. Nós focamos na solução. O problema já é de conhecimento de todos. Para que ficar postando milhões de coisas na internet? Ah, porque fulano fez isso, cicrano fez isso, nióbio para lá, tal, teorias de conspiração mundial. Brasileiro, a população, a maioria da população não está interessada nisso, está interessada em saber que os impostos estão subindo, que a lei trabalhista é completamente descabida para o cenário brasileiro. Não podemos ver outro cenário. Que a reforma da Previdência é só mesmo para sacrificar a pessoa que está em vistas de se aposentar, enquanto a máquina pública é altamente onerosa para o Estado, os deputados onerosos. Nós temos uma proposta para mudar tudo isso. Nós temos uma proposta para enxugar a máquina pública, fazer uma máquina pública que realmente funcione e que sirva ao cidadão. Nós somos escravos de políticos e empresários que roubam o nosso dinheiro. A classe média sustenta um Estado ladrão e não desperta para isso. Eu preciso de você. Eu preciso de você fazendo parte dos brasileiros conscientes. Aí está o nosso WhatsApp. Faça um grupo na sua cidade de WhatsApp. Inclua o nosso número. Veja bem, não é para você me chamar, ligar nesse número. Esse número é meu. É para você compor um grupo na sua cidade com várias pessoas, um grupo no mínimo de 50 pessoas, que queiram colaborar com os brasileiros conscientes, que queiram ir para a rua, que queiram se manifestar. E aí sim, coloque o meu número lá. E aí
Vamos trabalhar na solução e não ficar focado no problema. A única solução é a composição de um governo civil, com cidadãos de bem, que não estão arrolados em nenhum tipo de crime de corrupção. Apresentar para as Forças Armadas para elas garantirem. Não é que as Forças Armadas vão tomar o poder, não. Não vai ter regime militar, não vai ter governo militar, vai ter um governo civil apoiado pelas Forças Armadas, que na sua função constitucional garantirão a lei, a ordem e a preservação da Constituição. Essa é a função das Forças Armadas. Artigo 142, que todo mundo fica falando, está bem claro qual é a função: é defender o país dos inimigos internos e externos, mas cumprindo a Constituição, e defender de ataques de subversivos armados, seja de direita ou de esquerda. Bagunceiro não tem vez. Então, vamos nos conscientizar. Por isso o nome do nosso grupo, Brasileiros Conscientes, porque nós temos consciência do problema e sabemos qual é a solução. Venha fazer parte do nosso movimento e colabore conosco. Um forte abraço, um bom dia.